A Majiri Ayato é um cara esperto e pegador, que entra em uma academia de magia, mas finge ser um fracassado preguiçoso só para caçar garotas gostosas. No entanto, quando as vilãs mais famosas da escola descobrem que ele é na verdade o espadachim mais poderoso de todos, elas se enfileiram para se envolverem com ele, e Ayato deixa que elas brinquem com sua espada. No seu primeiro dia, Ayato avista um lenço voando de uma janela próxima, então ele salta até o quarto para devolvê-lo, só para flagrar uma garota chamada Alexia se trocando. Ao ver as curvas dela, o desejo de Ayato desperta com força total, mas Alexia grita alto para que ele se vire. Depois que ela se veste, Ayato mostra o lenço, o que de repente a faz chorar, e ela diz que está aliviada por tê-lo de volta. Assim que ele o entrega, ela agradece logo antes de carregar um ataque poderoso, que faz os sentidos de Ayato formigarem como um alerta épico. Ele pula rapidamente pela janela antes que o golpe atinja, e Alexia o segue até o chão, pronta para dar uma surra nele por tê-la espiado. Enquanto outros alunos se reúnem ao redor para assistir à briga, Ayato explica que ele acabou de se transferir para lá naquele dia e não fazia ideia de que estava invadindo o dormitório das meninas. Então, em vez de uma luta de rua selvagem, Alexia o desafia para um duelo oficial. Ayato argumenta que nem tem uma arma, então alguém da multidão joga uma espada para ele. Sem mais desculpas, os dois sacam suas espadas e Ayato aceita o desafio de Alexia. Alexia então explica que quem destruir o emblema escolar do outro vence, e assim que o duelo começa, ela o bombardeia com ataques pesados baseados em fogo. Ayato luta para acompanhar o ritmo dela e precisa se defender com tudo que tem. Mas a multidão fica impressionada porque poucos aguentam tanto tempo contra Alexia. A própria Alexia admite que Ayato é muito mais forte do que ela esperava. Então, ela solta uma bola de fogo gigantesca para acabar com ele de uma vez por todas. Enquanto Ayato corre em direção à bola de fogo, Alexia a faz explodir, mas ele absorve o impacto e pula sobre Alexia. Foi aí que ela percebe que alguém tentou assassiná-la com uma flecha de luz e Ayato atirou do caminho. No entanto, ao fazer isso, ele acaba tocando nos seios dela. E agora todo mundo na escola acha que ele é um pervertido. Alexia fica tão envergonhada que está prestes a declarar guerra total contra Ayato. Mas por sorte, a presidente do conselho estudantil, Cláudia, chega e declara o duelo inválido, porque Ayato ainda não é um aluno oficial da academia. Mais tarde, enquanto ele acompanha Cláudia até o escritório dela, ela de repente pergunta se ele gostaria de dar uma olhada mais de perto na intimidade dela. Que tentação irresistível. Mas Ayato rapidamente cobre os olhos e prova que é inexperiente nesses assuntos. Já no escritório, ela explica que na cidade de Asterisk, 6 academias prestigiosas selecionam os melhores super-humanos chamados Genestela do mundo e os treinam para ficarem ainda mais fortes. Então, uma vez por ano, essas academias competem em uma batalha chamada Festa pela Supremacia. E Cláudia espera que a adição de Ayato à academia deles aumente as chances de vitória. Se ele entregar resultados, a academia lhe dará qualquer coisa que ele desejar. Mas a única coisa que Ayato quer é descobrir o que aconteceu com sua irmã Haruka, que já foi aluna dessa academia. Cláudia revela que todos os dados relacionados a Haruka foram corrompidos. Então, ela não tem certeza se Haruka realmente frequentou a academia. Ela então conta sobre uma arma lendária chamada Cerveresta, que é tão poderosa que nenhum Genestela jamais tentou usá-la. Apesar disso, o sistema ainda tem um relatório de combate da arma de 5 anos atrás, quando Haruka supostamente entrou na academia. Ayato quer verificar a Cerveresta porque acha que sua irmã pode tê-la usado. Então, Cláudia promete levá-lo ao arsenal mais tarde. Ela então de repente o abraça por trás e pergunta se ele gostaria de uma graduação antecipada, mas o cara escapa dali. Vamos lá, cara! Depois ele assiste a sua primeira aula e é mandado sentar ao lado de Alexia, e ela claramente não está nada animada com isso. Após a aula, Ayato pede a ela para deixar o passado para trás e se tornar sua amiga, mas Alexia não está interessada nisso e diz que só lhe deve um favor por ter salvado sua vida. Depois que ela sai furiosa, um cara chamado Yabuki Eiichiro se apresenta como seu novo companheiro de quarto e diz a Ayato para não se importar com Alexia, já que ela mantém distância de todo mundo. Mais tarde, Yabuki explica que Alexia é na verdade a princesa herdeira de um país chamado Liseutânia e tem uma habilidade rara de Genestela chamada Estrega. Ayato pergunta como ele sabe disso, e Yabuki diz que é membro do clube de jornalismo, então é o trabalho dele saber. Ele também conta que, por causa da atitude séria de Alexia, ela foi desafiada por muitos quando chegou ali, e em pouco tempo, ela se tornou a 5ª Genestela mais forte da academia. Ayato então devolve a espada a Yabuki, dizendo que sabia que foi ele quem a jogou da multidão durante o duelo porque reconheceu sua voz. Bem nessa hora, eles veem um cara importunando Alexia por um duelo, mas ela recusa, dizendo que já o derrotou 3 vezes. Ayato pergunta a Yabuki quem é esse idiota, e ele diz que o nome dele é Lester, o atual rank 9 da academia, que não aguenta ser humilhado pela princesa de papai. Alexia não tem o menor interesse em perder tempo com ele e começa a se afastar, mas Lester agarra a mão dela, fazendo com que o precioso lenço dela caia no chão.
A expressão de Alexia muda de repente, e depois de pegá-lo de volta, ela demonstra seu verdadeiro poder, e sua aura é tão intensa que até Hayato fica chocado com tamanha força avassaladora. Ele mergulha em uma lembrança épica de quando derrotou alguns garotos que estavam atormentando Haruka. No entanto, ela o alertou que ele carrega um poder tremendo dentro de si, capaz de ferir tanto a ele quanto aos que estão ao seu redor, e por isso ele deve evitar brigas com os outros. Hayato perguntou quando poderia aprender a controlar esse poder, e Haruka respondeu que só quando ele encontrasse um propósito verdadeiro na vida. Ele indagou se ela já havia encontrado o dela, e Haruka o abraçou com carinho, afirmando que seu objetivo era protegê-lo, pois ele era a pessoa mais importante do mundo para ela. Ao ouvir isso, Hayato decidiu que seu propósito seria proteger sua irmã. No presente, ele resolve intervir no duelo para proteger Lester, e o cara vai embora, jurando que fará Alexia reconhecê-lo um dia. Hayato então pergunta a Alexia por que ela está ali, apesar de ser uma princesa, e ela admite que está fazendo isso por dinheiro. Ela acrescenta que vai vencer a Phoenix Festa e ganhar uma fortuna, mas Yabuki a lembra de que ela precisa de um parceiro para isso. E considerando que ela é uma solitária sem amigos, como tantos espectadores por aí, as coisas não estão exatamente a seu favor. Depois que Yabuki sai para atender uma ligação, Hayato pede a Alexia se ela poderia guiá-lo até o dormitório dos meninos, o que a faz rir porque esse idiota realmente não conhece o campus. Hayato fica surpreso ao ver que alguém tão fria quanto ela é capaz de rir, o que a deixa constrangida. Enquanto ela tagarela, Hayato calmamente pede que ela lhe dê um tour pela academia, porque ela lhe deve um favor por ter salvado sua vida. Alexia de repente começa a corar e promete mostrá-lo por aí depois da aula de amanhã. No dia seguinte, Hayato entra na sala e cumprimenta Alexia. E quando ela responde, toda a turma fica chocada, pois é a primeira vez que ela cumprimenta alguém. A reação irrita Alexia, e ela manda todo mundo calar a boca, o que faz Hayato dar uma risadinha. Ele então nota uma garota de cabelo azul dormindo ao lado dele e a reconhece como sua velha amiga Saya. Ele fica atônito porque não a via há 6 anos, desde que ela se mudou para o exterior. Saya mantém sua expressão estoica e não reage muito. E quando Hayato pergunta sobre o pai dela, ela diz que ele ainda está fabricando armas. Ela acrescenta que veio para a escola unicamente para testar uma nova arma que ele inventou. E Yabuki começa a anotar isso para o clube de jornalismo. Bem nessa hora, o professor entra na sala e pergunta a Saya por que ela faltou ontem. E Saya casualmente responde que dormiu demais. O professor dá um soco na cabeça dela e a chama de idiota antes de mandá-la fazer uma aula de reposição no fim de semana. Depois da aula, Alexia vai ao banheiro arrumar o cabelo e depois volta à sala para perguntar a Hayato se ele está pronto. Saya pergunta do que se trata isso. E quando ele diz que ela vai mostrá-lo pelo campus, Saya fica competitiva e afirma que fará isso no lugar dela, porque Alexia claramente não está interessada. Isso provoca uma discussão entre as garotas, e Alexia diz que ela é claramente a melhor escolha porque está ali há mais tempo que Saya. Bem nessa hora, Cláudia se agarra ao braço de Hayato e diz que ela está ali há mais tempo que todas, então, pela lógica, ela é a melhor guia para ele. Quando tanto Saya quanto Alexia dizem não para ela, Cláudia finge estar de coração partido com isso, mas então revela que só veio ali para informar Hayato de que o teste de compatibilidade com armas dele será realizado amanhã. Hayato então pergunta a Alexia se ela é amiga de Cláudia, mas Alexia responde com firmeza que não, depois de pegar a assinatura de Hayato nos documentos. Cláudia sai da sala e o cara pede tanto a Saya quanto a Alexia para levá-lo no tour. As duas concordam e Alexia o leva pelo campus, mostrando todos os prédios importantes para Hayato. Mais tarde, enquanto ele sai para pegar bebidas, Saya pergunta a Alexia como ela conhece Hayato, e ela diz que teve um duelo com ele no primeiro dia dele. Saya se recusa a acreditar, dizendo que ela não teria vivido para contar a história se tivesse realmente lutado contra Hayato. Alexia a desafia para um duelo para mostrar o quão forte ela realmente é, mas elas são interrompidas por outra tentativa de assassinato contra Alexia. Alexia tenta eliminar o assassino com sua bola de fogo, mas quando o ataque dela é desviado, Saya saca um lançador de granadas e avisa para eles se defenderem dessa casualidade imunda. Depois que ela explode a fonte inteira, ela pergunta a Alexia se ainda quer duelar, mas Alexia sugere que chamem de empate. Bem nessa hora, Hayato vem correndo para ver se elas estão bem e imediatamente fica envergonhado ao ver as curvas de Alexia graças à fonte destruída. Alexia pede a Saya para se cobrir também, mas Saya casualmente diz que seus seios não são grandes o suficiente para fazer diferença. No dia seguinte, enquanto acompanha Cláudia até a sala de armas, ele pergunta se eles encontraram os assassinos, mas ela diz que não tiveram sorte. Hayato recorda Alexia recusando qualquer guarda ou até mesmo uma investigação, o que o faz questionar se ela sabe quem está atrás dela. Enquanto eles chegam à sala de espera, Hayato esbarra em Lester, e Cláudia explica que ele veio ali para solicitar uma nova arma também. Lester vai primeiro, e Cláudia esclarece que o usuário precisa ter mais de 80% de compatibilidade com a arma para alugá-la. Lester acaba escolhendo a Cerveresta, e assim que ele a saca, Hayato sente uma estranha opressão no coração, como se estivesse sendo acorrentado por forças invisíveis. Lester dá o seu melhor com a arma, mas falha no teste. Então, a arma começa a atacá-lo como se tivesse vida própria, dominando-o com fúria implacável.
A Cerveresta então se aponta para Hayato, convidando-o a entrar na zona e tentar sua sorte em um desafio épico. Assim que Hayato pisa ali, a Cerveresta inicia um ataque feroz contra ele, mas ao concentrar sua mente com determinação inabalável, Hayato consegue subjugar a fera. Sua pontuação de compatibilidade sobe para 97%, e ele ganha permissão para alugar a arma. Depois, Cláudia cuida dos ferimentos dele e o convida a visitar o quarto dela, pois tem algo crucial a compartilhar. Naquela noite, Hayato invade o quarto pela varanda, e Cláudia o recebe usando apenas um hobby, fazendo-o imaginar se sua espada seria polida naquela noite de mistério e tentação. Depois de se sentar, Hayato nota que ela tem um apartamento espaçoso, e ela explica que é uma das vantagens de ser uma genestela de alto ranking. Ela então vai direto ao ponto, mostrando a Hayato uma lista de todos os alunos que participarão da iminente Phoenix Festa. No entanto, quase todos eles foram misteriosamente feridos semanas antes do torneio, e Cláudia acredita que alguém está intencionalmente sabotando-os em uma trama sombria. Eles não têm provas concretas agora, mas Lester e seu comparsa Randy estão sendo suspeitos do crime. Cláudia diz que Alexia com certeza é o próximo alvo, então ela pede a Hayato para vigiá-la por enquanto, em uma missão de proteção vital. Hayato nervosamente pergunta por que ele, e Cláudia explica que ele é o mais próximo dela em toda a academia. Hayato então indaga por que ela está tão envolvida com Alexia. E embora Cláudia diga que está apenas cumprindo seus deveres como presidente do conselho estudantil, Hayato sabe que ela está ocultando algo profundo. Ela então se aproxima devagar de Hayato e sussurra que, como recompensa, ele pode explorar sua câmara de segredos até que ela ande mancando. Mas Hayato, sendo um virgem certificado, sente um frio na espinha e salta pela varanda em uma fuga dramática. No dia seguinte, Hayato encontra Alexia fora da academia e ao vê-la vestindo aquele traje fofo de garota comum, sua mandíbula cai em admiração. Ele a elogia dizendo que ela está linda, o que deixa Alexia corada e agitada. Ela então o leva para um passeio pela cidade, guiando-o até a maior arena de batalhas em Asterisk, um coliseu de glórias e confrontos épicos. Ela também lhe conta sobre as arenas de tamanho médio dedicadas a duelos, mas as pessoas não as usam e frequentemente duelam nas ruas em explosões de fúria espontânea. Enquanto exploram a cidade, Alexia avista um McDonald's de baixo custo e sugere que almocem ali. Enquanto ela devora aquele Big Mac, Hayato questiona se ela é realmente uma princesa, porque a realeza não frequenta lanchonetes de hambúrguer. Alexia diz que aprendeu sobre o lugar com seus amigos de casa, e Hayato fica surpreso ao descobrir que alguém tão exigente quanto ela até tem amigos. Ele então conta a ela que Cláudia pediu para que ele fosse seu guarda, mas Alexia recusa com firmeza, afirmando que não vai se esconder como covardes e escolherá seu próprio caminho com coragem inabalável. Bem nessa hora, Lester aparece com seus capangas de quinta categoria e exige outro duelo de Alexia, mas ela nega. Quando ele fica furioso, Hayato calmamente o manda parar de se envergonhar, adicionando que duelar com Alexia agora o colocaria na lista de suspeitos das tentativas de assassinato contra ela. Isso irrita Lester ainda mais, e embora ele esteja pronto para brigar, seus capangas o convencem de que é melhor resolver isso depois. Metade do grupo vai embora, e Alexia sutilmente agradece a Hayato por defendê-la, limpando o ketchup do rosto dele em um gesto de gratidão tocante. Enquanto voltam caminhando, ele a agradece pelo dia, e Alexia diz que só estava quitando sua dívida de forma apropriada porque Saya se intrometeu no outro dia. Bem nessa hora, eles veem um grupo de alunos discutindo ali perto, e Alexia diz que eles são do Le Wolf Black Institute. Ela percebe rapidamente que é uma armadilha para criar caos e usar a distração para atacá-la em uma emboscada traiçoeira. Hayato pergunta se são eles os que estão atrás dela, mas Alexia acredita que foram simplesmente pagos pelo verdadeiro culpado. Ela então avança para derrotar todos eles com golpes precisos e interroga um cara com um topete estranho sobre quem os pagou. O sujeito aponta para o homem escondido na floresta, então Alexia começa a persegui-lo sem hesitar, em uma caçada implacável. Acaba sendo outra emboscada, e Hayato corre atrás dela como um herói em disparada, mas o atirador mira nele no último segundo. Por sorte, ele consegue bloquear o ataque com sua espada em um movimento defensivo heróico, e os assassinos usam o caos para fugir nas sombras. Alexia o repreende por ser descuidado, como se ela mesma não tivesse corrido para a armadilha como uma tola, e então manda que ele a encontre mais tarde. À noite, Hayato escala pela varanda dela, e Alexia o manda tirar o casaco com uma expressão séria. Hayato acha que ela está no cio e começa a entrar em pânico. Assim que Alexia percebe o que ele está pensando, ela fica envergonhada e explica que só queria costurar o casaco dele porque estava danificado mais cedo. Enquanto ela cuida disso, Hayato olha ao redor do quarto e encontra uma foto dela junto com várias outras crianças órfãs. Ela explica que, no passado, ela frequentemente escapava do palácio para explorar a cidade. Mas em um desses dias, ela se perdeu nos cortiços quando alguns bandidos tentaram sequestrá-la em uma ameaça aterrorizante. Um grupo de crianças apareceu do nada e a resgatou com coragem impressionante. Depois de voltar ao palácio, ela descobriu que as crianças eram do orfanato,
Então, na próxima vez que fugiu, ela foi até lá e se tornou amiga delas. Ela nunca contou às crianças que era uma princesa, mas as freiras já sabiam e decidiram manter o segredo. Ela também descobriu que o orfanato foi construído com os fundos arrecadados pela falecida mãe de Alexia. Mas o dinheiro estava acabando, então ela veio pra cá para ganhar algum, na esperança de manter o orfanato funcionando com determinação inabalável. Hayato questiona por que ela não pediu ao rei, mas ela diz que ele é um marionete nas mãos dos ricos, e aqueles caras nunca aprovariam um projeto se não lhes rendesse lucro. Ela menciona como essa cidade joga as pessoas em uma arena e as força a lutar, o que é doentio e podre até o cerne. Mas se isso permitir que ela ajude os órfãos, ela está disposta a sujar as mãos em uma jornada de sacrifício heróico. Depois de ver a resolução dela e ouvir seus motivos, Hayato ganha um novo entendimento e respeito por Alexia, admirando sua força interior. Depois que ela devolve o casaco dele, ela explica que esse lenço foi um presente dos amigos dela no orfanato, e é por isso que ela o valoriza tanto, como um símbolo de laços eternos. No dia seguinte, Hayato entra na sala de aula e encontra Alexia segurando uma carta, pedindo que ele vá ao canteiro de obras depois da aula. À noite, Hayato se pergunta onde ela foi, e Cláudia dá uma dica de que ela pode estar indo atrás do assassino dela. Ele fica abatido, questionando por que ela não lhe contou, e Cláudia explica que é porque ela queria protegê-lo. Hayato se lembra de que sua irmã também queria protegê-lo, e ele prometeu protegê-la de volta. Então, ele finalmente compreende qual é seu verdadeiro propósito na vida, em um momento de revelação profunda. Ele imediatamente sai correndo para encontrá-la, e Cláudia lhe entrega a Serveresta para auxiliar em sua missão crucial. Hayato então salta dramaticamente do prédio, declarando que seu propósito na vida é proteger Alexia com toda a sua alma. Enquanto isso, Alexia chega ao ponto de encontro e é imediatamente emboscada por concreto caindo, mas ela consegue superar o primeiro obstáculo com agilidade impressionante. Ela então exige que o assassino se revele, e acaba sendo Silas, o amigo de Lester. Alexia diz que já sabia que era ele porque ontem na cidade, ele disse a Lester que não era do tipo que atacaria alguém no meio de um duelo, já que a mídia nunca reportou que Alexia estava duelando com Saya naquele momento. A única forma de Silas saber era se ele estivesse lá quando o ataque aconteceu. Silas fica impressionado com a perspicácia dela e percebe que Hayato propositalmente provocou Lester ontem para tirá-lo da lista de suspeitos. Alexia diz que Hayato é muito mais inteligente do que parece e que ele deveria tomar cuidado com ele, e Silas responde que já o colocou em sua mira. Ele também sabe que o motivo inteiro de Alexia ter vindo ali é para resolver as coisas conversando. Então, Silas deixa Hayato fora disso. Ele concorda em fazer isso se ela se retirar da Phoenix Festa, mas Alexia, em vez disso, quer cortá-lo em pedaços como um cachorro quente para resolver o problema na raiz com fúria justiceira. Bem nessa hora, Lester aparece no local porque Silas lhe disse que Alexia havia concordado com um duelo, mas agora ele sabe que foi ele quem a atacou. Alexia explica que Silas foi contratado por outra academia para eliminar os alunos fortes inscritos na festa. Lester pergunta como ele pode atacar seus próprios colegas de academia, mas Silas diz que considera todos em asterisco como inimigos. Lester pergunta por que o trouxe ali, e Silas responde que precisa de alguém para culpar, e ele é o bode expiatório perfeito. Lester imediatamente saca sua arma Lux e ataca Silas, mas um homem encapuzado bloqueia com as mãos nuas em um gesto de força sobre-humana. Silas então traz mais dessas figuras encapuzadas, e uma vez que elas tiram os capuzes, revelam-se como marionetes controladas por ele. Lester lança outro ataque poderoso e as manda voando, mas as marionetes se recuperam imediatamente e o bombardeiam com balas em um assalto implacável. Apesar de levar golpes duros, Lester se levanta e declara que pode enfrentar 100 dessas marionetes de uma vez. Sendo o bom amigo que é, Silas atende ao pedido dele e traz todas as 128 marionetes suas. Enquanto as marionetes marcham, Lester rapidamente cai, e Alexia pede a Silas para parar essa loucura. Ela lança um ataque poderoso para eliminar algumas delas, mas os números são grandes demais para ela lidar sozinha em uma batalha desigual. Eventualmente, ela leva um tiro na perna, o que permite que as marionetes a encostem contra a parede. Foi aí que ela percebe que apenas um instituto se especializa em criar armaduras, e Silas deve estar trabalhando para Alicant. Ao dizer isso, ela só se colocou em um risco ainda maior. Então Silas manda que ela faça suas orações porque ela não vai sair dali viva. Ele então ordena a maior marionete que a corte em pedaços, mas bem no último segundo, Hayato aparece e a tira do caminho em um resgate heróico. Enquanto a leva para o andar superior, Alexia pergunta por que ele está ali, e ele diz que veio resgatá-la para que ela pudesse deixar ele se aproximar mais dela depois. Alexia o repreende por se colocar em risco só para ganhar alguma atenção, mas Hayato responde que, já que ela está sempre concentrada em proteger as crianças do orfanato, ela também precisa de alguém que a proteja com a mesma dedicação feroz. Ele então começa a divagar sobre como não tinha propósito na vida antes, mergulhado em uma existência vazia e sombria. Mas após conhecê-la, ele finalmente percebeu o que quer fazer com sua vida, até então sem rumo e cheia de angústias. Quando ela pergunta qual é esse propósito, ele declara que é estar ao lado dela,
o que faz Alexia corar intensamente em um momento de vulnerabilidade tocante. Bem nessa hora, o instante mágico é interrompido quando Silas se junta a eles e ordena a Ayato que enfrente todos os seus bonecos de uma vez só, como punição por interferir em seu plano maligno. Ayato rapidamente carrega Alexia nos braços e recita um encantamento que o faz brilhar com uma luz radiante, gerando vários escudos mágicos ao redor dele, protegendo tanto ele quanto Alexia das balas disparadas pelos bonecos em um vendaval de projéteis mortais. Ele então corta vários bonecos de uma só vez em um lampejo de velocidade sobre-humana e se teletransporta para trás de Silas. Alexia fica surpresa com o poder dele no início, mas depois o manda parar de acumular prana e encerrar essa luta de uma vez por todas, como uma medida desesperada em meio ao caos. Silas saca as armas pesadas e começa a controlar os bonecos diretamente com maestria sinistra. Mas Ayato percebe rapidamente que ele só consegue manipular 16 deles ao mesmo tempo. Com sua fraqueza exposta em um golpe de genialidade, Silas fica imprudente, o que permite que Ayato derrube mais deles com precisão letal. Silas fica chocado ao ver que a Serveresta perfura facilmente a armadura e percebe que precisa recorrer a um último truque desesperado. Ele invoca um boneco gigante chamado a Rainha, mas Ayato demonstra um vislumbre de seu verdadeiro poder avassalador e o fatia com facilidade em um golpe épico de destruição. Enquanto Silas tenta fugir nas sombras, Ayato manda Alexia ficar parada enquanto ele vai atrás dele em uma perseguição implacável. Como ele não pode voar sozinho, Alexia permanece com ele e usa seus poderes para erguê-lo no ar com uma elevação graciosa e poderosa. Uma vez lá em cima, Ayato o ataca diretamente com sua arma Lux, fazendo-o cair de cara no chão em uma queda humilhante. No entanto, ele sobrevive porque é um Genestella, enquanto Ayato e Alexia permanecem no alto para apreciar a vista majestosa da cidade. Bem nessa hora, Ayato sente uma dor imensa no corpo e correntes mágicas se formam ao redor dele, deixando Alexia confusa e preocupada. Enquanto o cara desmaia, ele se lembra de sua irmã colocando um feitiço de restrição nele que o impedia de usar sua força total. Ela disse que estava fazendo isso para protegê-lo, e enquanto se abraçavam em um momento de despedida comovente, aquela foi a última vez que Ayato a viu. Mais tarde, Ayato acorda no colo de Alexia, e ela manda que ele fique quieto porque Cláudia está a caminho. Ele a agradece por tudo, mas Alexia responde que ela é quem deveria agradecê-lo, pois ele salvou sua vida em um ato de heroísmo puro. Assim que ele percebe que está no colo dela, tenta se levantar, mas ela o força a ficar deitado e ordena que ele permaneça imóvel. Ela então pergunta se ele conhece a pessoa que colocou aquelas correntes nele, e ele revela que foi sua irmã. Ele só pode usar toda a sua força por um tempo muito curto, e essa foi a primeira vez que ultrapassou 5 minutos. Ela se pergunta por que a irmã dele faria algo assim, e Ayato diz que quer perguntar a ela também, mas ela desapareceu. Ele então pede a ela se ela o deixa se tornar seu parceiro na Phoenix Festa, mas ela responde que não quer que ele acabe assim depois de toda a luta. Ayato rebate que não é nada mal, já que ele ganha o direito de dormir no colo dela, e afirma que não vai recuar de protegê-la com toda a sua determinação. Alexia fica envergonhada e empurra o rosto dele para longe, mas por trás de sua fachada dura, ela concorda em formar equipe com ele em uma aliança destinada a grandes conquistas. Enquanto isso, Silas manca por um beco escuro quando Cláudia aparece como uma chefe final imponente e o derruba de vez com autoridade absoluta. Bem nessa hora, ela nota Yabuki parado no canto, e Cláudia manda que ele não se preocupe, pois Silas ainda está vivo. Yabuki exibe um sorriso sarcástico ao perceber que Cláudia quer lidar com isso de forma discreta, para colocar Alecante em dívida com ela. Sem que eles saibam, Camila e Ernesta da Academia Alecante estão espionando tudo por uma câmera, e Ernesta fica satisfeita porque seus bonecos produziram resultados incríveis em um teste de engenharia brilhante. No dia seguinte, no salão do conselho da Academia Seidoukan, os presidentes do conselho estudantil das 6 academias, incluindo Dirk, Shuma, Shinglow e Ernest, estão esperando por Cláudia. Assim que ela chega, Ernest sugere que comecem a reunião. Embora haja uma presidente que está em sua turnê europeia, Dirk não fica nada feliz com ela faltando reuniões importantes e a chama de vadia, fazendo Ernest sacar sua Lux como um protetor furioso. Quando Dirk o desafia para um duelo, Ernest demonstra que a espada é uma réplica falsa, o que irrita Dirk ainda mais. Após a provocação inicial, Dirk pergunta a Cláudia se ela está conspirando com Alecante para co-desenvolver um novo tipo de Lux, e ela confirma com confiança. Os outros presidentes ficam confusos porque Alecante é altamente avançada, e eles não veem benefício em se unir a Seidoukan. Eles perguntam ao presidente de Alecante, Shuma, se ele sabe de algo, e ele diz que tudo o que fez foi aprovar com um carimbo. Cláudia esclarece que isso não é algum acordo secreto e obscuro por debaixo dos panos, mas sim um acordo oficial que em breve se tornará público. Dirk questiona como isso é justo, e Cláudia responde que Seidoukan cobrirá 70% dos custos de desenvolvimento em troca do uso da tecnologia de Alecante. Shinglow e Dirk acreditam que ela está chantageando Alecante com algo, mas Cláudia coloca seu sorriso encantador e finge inocência com maestria.
Enquanto eles prosseguem com a reunião, Shuma pergunta o que eles acham sobre o uso de inteligência artificial nas festas de Asterisk, em uma discussão que pode mudar o destino das competições. Em outro lugar, Ayato está atrasado para seu encontro com Alexia e corre pelos corredores quando esbarra em uma garota chamada Todo Kirin. Ao colidirem, Ayato nota as curvas generosas dela. Então ele se desculpa pelo incidente e a ajuda a se levantar com gentileza. Ela fica extremamente nervosa perto dele e começa a corar intensamente. Mas antes que possam conversar mais, um homem mais velho manda Todo Kirin se apressar. Depois que ela vai embora, Ayato se junta a Alexia na instalação de treinamento e os dois se enfrentam em um duelo para testar suas forças em um confronto eletrizante. Alexia parece ter a vantagem inicial, dominando o ritmo com ataques precisos, mas Ayato vira o jogo com um truque astuto no último segundo e a derrota em menos de 3 minutos. Depois, eles discutem como Ayato pode lutar em plena força por 3 minutos sem efeitos colaterais, e que isso é todo o tempo de que Alexia precisa para lidar com o resto sozinha em uma parceria de sincronia perfeita. Ayato menciona que poucos alunos são mais fortes que ela, mas Alexia o avisa que ele subestima os outros rivais formidáveis. Ela cita Ernest, que é um deus com a espada, e Xinglo, que possui um poder inigualável, embora ela ainda não tenha permissão para competir nas festas. Ayato menciona uma garota que venceu 2 festas consecutivas, e Alexia diz que o nome dela é Orfélia. Alexia claramente tem um histórico com essa garota, mas ela muda de assunto rapidamente e diz que eles têm o elemento surpresa porque as pessoas não sabem do que a Serveresta é capaz. E é por isso que devem usá-la de forma reservada, como uma arma secreta em uma estratégia épica. Bem nessa hora, eles são acompanhados por Lester e Saya. E Saya imediatamente provoca Alexia por monopolizar Ayato só para ela. Lester, apesar de sua aparência dura, admite que estava sendo massacrado por Silas e agradece a Ayato por tê-lo salvado em um gesto de gratidão sincero. Bem nessa hora, Cláudia entra na sala com Camila e Ernesta e explica que Seidu Khan se uniu a Alecant para criar uma nova Lux, e essas damas estão ali para assinar o contrato em um acordo que promete revolucionar o campo de batalha. Alexia percebe rapidamente que Cláudia manipulou o incidente com Silas a seu favor e pergunta o verdadeiro motivo pelo qual Camila e Ernesta estão ali. Ernesta revela com empolgação que veio para ver o homem que derrotou seus bonecos, e depois de avisá-lo que não será tão fácil da próxima vez, ela o beija na bochecha, o que choca Alexia e Saya. As duas sacam suas looks imediatamente e Camila fica intrigada ao ver a arma que Saya segura. Ela diz que se especializa em tais armas e que a técnica usada para fazer essa é impraticável. Ela então percebe que Saya pode ser a filha do Dr. Sasamiya Soichi, o homem que foi expulso de Alecante por causa de seus métodos questionáveis. Cláudia intervém rapidamente e sugere que vão direto aos negócios, mas há uma tensão clara entre Camila e Saya, como uma faísca prestes a explodir. Antes de partirem, Ernesta avisa que elas participarão da Phoenix Festa. Então, Saya decide se vingar de Camila por insultar seu pai. Ela pede a Ayato para formar equipe com ela, mas Alexia lembra rapidamente que ele já está comprometido. Enquanto elas começam a discutir com fervor, Camila e Ernesta estão do lado de fora. Esta última declara que irá até os limites para realizar seu sonho em uma promessa de ambição inabalável. No dia seguinte, enquanto Ayato e Yabuki andam pelos corredores, eles notam um homem disciplinando Todo Kirin de forma violenta. Ayato intervém imediatamente e o impede com determinação heróica. Então, o homem se apresenta como o tio de Todo Kirin, Todo Koichiru, e manda que ele fique fora dos assuntos da família. Quando Ayato se recusa a recuar, o homem promete nunca bater em Todo Kirin novamente com a condição de que ele a derrote em um duelo. Hesitante no início, Todo Kirin é forçada a obedecer a ordem do tio e ativa o duelo em um confronto inevitável. Enquanto os dois lutam, uma multidão se reúne ao redor deles, e tanto Alexia quanto Yabuki fazem parte dela. Apesar dos movimentos ultra rápidos, Yabuki consegue comentar a luta com facilidade, o que surpreende Alexia. Enquanto a batalha prossegue, Ayato percebe que está se aproximando do seu limite, e se for além, todos descobrirão sua fraqueza em um momento de tensão extrema. Ele decide derrubar Todo Kirin com um grande ataque, mas Todo Kirin nota que ele está se precipitando e usa a brecha para cortar o emblema dele. Depois que ela vai embora, Alexia se junta rapidamente a ele e pergunta por que ele batalharia contra Todo Kirin, já que ela é a Genestela Rank 1 da academia deles. Todo Koichiro então repreende Todo Kirin por demorar tanto contra Ayato, dizendo que uma inútil como ela só se tornou Rank 1 por causa dele. Ele ainda a manda continuar seguindo suas ordens se quiser realizar o sonho dele. E Todo Kirin responde sim com uma dor na voz, ecoando submissão forçada. Enquanto isso, Ayato está descansando após usar seus poderes quando Alexia entra e joga uma toalha no rosto dele. E ele acha que ela está chateada porque ele prometeu manter seus poderes em segredo. Na verdade, Alexia está indignada com a forma como Todo Koichiru trata Todo Kirin e diz que se Ayato não tivesse intervindo, ela teria se decepcionado com ele. Quando Ayato a agradece por entender, ela fica corada e diz que também está brava com ele por perder para Todo Kirin, porque achava que se alguém pudesse derrotá-la, seria ele.
Quando Alexia diz que Todo Kirin é uma aluna do primeiro ano, Ayato fica chocado porque havia visto as curvas dela e pensou que ela fosse uma veterana. Alexia puxa o ranking da academia e explica que dentro do campus, apenas 3 pessoas ela não consegue derrotar: Ayato, Cláudia e Todo Kirin. Cláudia ocupa o segundo lugar e é conhecida como Parca da Meia-Noite, porque sua Lux, a Pandora, permite que ela veja o futuro. Dizem que consegue enxergar até 10 segundos à frente. Por causa disso, nunca perdeu uma única batalha. A única diferença entre ela e Todo Kirin é que Kirin não usa Lux, e nem sequer é uma estrega, que já é uma raça raríssima entre os Genestella. É simplesmente absurdo que ela consiga defender o primeiro lugar apenas com uma katana comum. E como Ayato acabou de perder para ela, Alexia precisa repensar toda a estratégia para a festa. Porém, antes de traçar qualquer plano, Ayato precisa de um novo emblema escolar, já que o anterior foi destruído por Todo Kirin. No caminho, ele esbarra em Cláudia, que está parecendo um banquete completo, deixando-o completamente sem graça. Ele tenta ao máximo controlar o demônio dentro das calças e explica que veio buscar um novo emblema. Cláudia entrega o emblema novo na hora, fazendo o cara se perguntar se ela estava escondendo aquilo no meio das curvas dela. Enquanto conversam, Cláudia diz que nunca esperou que ele enfrentasse Todo Kirin, e Ayato conta que tudo aconteceu por causa do tio dela, Todo Quichiro. Ela explica que Quichiro trabalha na Galaxy, a corporação que patrocina a Seidukan, e por isso tem autoridade no campus. Só que ele quer um lugar na mesa principal da organização. Então está usando os talentos de Kirin para ganhar favores com a diretoria. Ayato pergunta se Kirin é obrigada a lutar, mas Cláudia responde que ela também tem objetivos próprios. Ainda assim, acredita que Koichiro nunca chegará ao topo, porque só quem passa pelo programa de ajuste psicológico, que apaga desejos pessoais, é aceito lá em cima. Quando Ayato pergunta como ela sabe tanto, Cláudia revela que sua mãe faz parte da diretoria. Mais tarde, ao voltar para o dormitório, Ayato descobre que Todo Kirin foi procurá-lo. Ele a leva até a recepção, onde ela agradece por ele tê-la protegido de Koichiro. Mesmo que tenham acabado duelando, o gesto a deixou realmente feliz, e ela queria dividir isso com ele. De repente, Ayato se levanta e abre a porta de uma vez. Todos os garotos do dormitório caem no chão, empilhados, porque estavam escutando atrás da porta. Para ter um pouco de privacidade, Ayato leva Kirin para um passeio. Ela fica nervosa porque nunca andou assim com ninguém além da família. Ayato já conhece o quão rígida é a família dela, e até reconhece o estilo de espada deles, que lembra um Grou dobrável. Kirin fica animada e começa a falar sem parar. Ela estudou o estilo de luta de Ayato durante o duelo anterior, mas de repente fica envergonhada e decide calar a boca. Ayato comenta que ela ama mesmo espada, e Kirin responde que é a única coisa em que é boa. Acha que pode ser útil enquanto segurar uma lâmina. Então Ayato pergunta por quem ela está lutando. Ela responde que é para salvar o pai e obedece ao tio porque ele mostrou o caminho mais rápido para alcançar esse objetivo. Ayato acha que ele está apenas usando ela, mas Kirin tranquilamente diz que está apenas retribuindo a ajuda. Depois, ela pede para treinar com ele. Ayato a convida para os treinos matinais com Alexia. Porém, ao ouvir o nome de Alexia, o humor dela muda e ela diz que mandaram manter distância dos alunos de topo. Então Ayato a convida para os treinos bem cedo da manhã, onde ele pode praticar seus golpes de espada nela. Após pensar um pouco, Kirin aceita a oferta, e ele a deixa no dormitório feminino. Nesse exato momento, Sai a salta de cima de uma árvore e o coloca em uma chave de braço, exigindo saber com quem ele estava. Quando ele mal consegue respirar, ela o solta e pergunta se ele já pensou em ser parceiro dela na Phoenix Festa. Ayato responde calmamente que já formou dupla com Alexia, e não volta atrás com a palavra dada. Entendendo a situação, ela volta a outra pergunta, e Ayato diz que a garota era uma aluna do primeiro ano. Saya sente inveja, porque Todo Kirin já desenvolveu aqueles pêssegos tão cedo enquanto ela ainda parece um pão sírio. Ayato tenta confortá-la dizendo que, assim como ela, Kirin também está lutando para ajudar o pai. Alguns dias depois, Alexia encontra Ayato no refeitório e ele acaba convidando-a para almoçar. Porém, ela quer saber o que ele está fazendo com Todo Kirin e, na raiva, acaba pedindo um curry ultra apimentado sem querer. Enquanto comem, Ayato explica que ele e Kirin começaram a treinar juntos de manhã. Alexia finge que não liga, mesmo estando claramente possessiva. Quando ela começa a sofrer com o curry ardido, Ayato pergunta se quer trocar de prato, mas ela mantém a fachada durona e recusa. Ayato diz que ela precisa se abrir mais com ele agora que são parceiros, e ela sabe que ele tem razão, então aceita trocar os pratos. No dia seguinte, enquanto Ernesta dorme na sala de monitoramento, Camila a acorda e avisa que está na hora de espionar o garoto favorito delas. Camila e Ernesta observam Ayato correndo com Todo Kirin e decidem testar suas armas recém-criadas contra eles. Ayato e Kirin percebem que a névoa ao redor fica cada vez mais densa. Quando Ayato avisa que podem acabar se separando, Kirin, de repente, segura firme a mão dele, fazendo o coração do cara disparar como um motor turbo. Nesse exato momento, eles sentem uma presença estranha nos arbustos, e logo em seguida, mini-dinossauros mecânicos surgem em um ataque surpresa. Ayato ativa sua Lux e começa a derrubá-los, mas não importa quantos cortes dê, eles se regeneram instantaneamente.
Toudou Kirin entra na dança, e antes que os bichos se recomponham, continua atacando sem parar, até destruir um pequeno núcleo no centro deles, que acaba sendo o ponto fraco fatal. Antes que possam examinar o núcleo, mais dinossauros aparecem, mas o chão cede de repente e os dois despencam juntos. Ernesta, assistindo tudo da sala de monitoramento, fica decepcionada com o resultado, e ativa a fase 2 do plano com um sorriso travesso. Hayato e Kirin caem em uma piscina subterrânea. Kirin não sabe nadar e se agarra desesperada a ele, deixando os dois completamente vermelhos. Logo em seguida, um dragão gigantesco emerge das águas e ataca. Hayato ativa seu poder imediatamente para enfrentá-lo, mas lutar debaixo d'água é um pesadelo. Kirin, em pânico, implora para ele usar e largar ela porque já tem trauma de uma lembrança antiga. Hayato a tranquiliza com firmeza. Ela nunca será um peso, e pede que confie nele. Afinal, ela sabe o quanto ele é forte. Depois de acalmá-la, ele abre uma fenda na coluna de pedra para dar a Kirin um lugar seguro, onde ficar de pé, e volta toda a sua atenção para o dragão. Pede que ela localize o núcleo, e ela descobre que ele se move constantemente dentro do monstro. Pela primeira vez, Hayato decide usar a Serveresta com capacidade total e corta o dragão ao meio, destruindo o núcleo em um golpe glorioso. Porém, o preço vem na hora. O corpo entra em colapso pelos efeitos do uso prolongado do poder, e ele desaba nos braços de Kirin. Mais tarde, enquanto secam as roupas, Hayato e Kirin ficam sentados de costas um para o outro. Ele explica que só consegue lutar com força total por até 5 minutos. Kirin pergunta por que ele se machuca tanto para lutar, e Hayato responde que é para proteger alguém. Kirin adivinha que é Alexia e brinca que faz sentido, já que ele vive invadindo o quarto dela à noite para provar o biscoito. Hayato se apressa em esclarecer que não está namorando Alexia, e Kirin se aproxima mais, sussurrando que então ainda tem chance para ela. Quando Hayato pergunta o que ela quis dizer, Kirin entra em pânico e tenta mudar de assunto. Ele então pergunta por que ela luta, e Kirin abre o coração. Quer salvar o pai, que está preso por acusações falsas. 5 anos atrás, em uma loja, um homem invadiu e a fez refém. Para salvá-la, o pai bateu no sequestrador até a morte. Mesmo sendo legítima defesa, como ele era Genestela, foi condenado. Hoje, Kirin acredita que poderia ter derrotado o sequestrador sozinha, mas congelou e o pai teve que agir. Agora vive sob as ordens do tio porque não vê outra saída. Hayato, porém, garante que sempre existe outro caminho que ela ainda não considerou e promete apoiá-la se ela decidir trilhar o próprio destino. Tocada até a alma, Kirin se vira para agradecer, mas Hayato dá uma boa olhada no pacote completo e fica vermelho como um tomate. Voltam a ficar de costas, e Kirin diz que ele a lembra do pai. Mas como já tem um, quer transformar Hayato no papai dela. Nesse exato momento, a equipe de resgate chega e os tira do buraco. Kirin pede desculpas a Koichiro por preocupá-lo, mas o homem responde friamente que só se importa com o poder dela. Em seguida, acusa Hayato de envolvimento em negócios sujos com Alicante e proíbe Kirin de se aproximar dele novamente. Kirin, pela primeira vez, se revolta. Diz que tem muito a aprender com Hayato e que passar tempo com ele é inestimável. Furioso, Koichiro dá um tapa violento no rosto dela, mas Kirin permanece firme. O homem começa um discurso raivoso e tenta bater de novo. Ela segura o punho dele no ar, agradece tudo que ele fez até hoje, mas declara que a partir daquele momento, seguirá seu próprio caminho, começando por duelar contra o oponente que ela escolher. Mais tarde, ela encontra Hayato na arena de porte médio para o duelo e anuncia que finalmente se libertou de Koichiro. Hayato aceita o desafio, mas decide usar uma Lux comum porque a Serveresta o deixa mais lento. Enquanto se preparam, Alexia e o resto dos amigos assistem das arquibancadas. Alexia está um pouco preocupada, mas Saya lembra que Hayato já enfrentou alguém muito mais forte que Kirin, sua irmã mais velha, Haruka. Todos ficam curiosos ao ver que Hayato pegou emprestado uma lança com Lester e uma espada curta com Yabuki, imaginando que surpresa ele está preparando. O duelo começa, e como esperado, Todo Kirin é um relâmpago com sua katana. Porém, Hayato acompanha o ritmo insano dela e a surpreende sacando primeiro a lança e depois a espada curta em uma dança mortal de armas que ninguém esperava. Ao trocar de armas com rapidez impressionante, ele domina Todo Kirin completamente, e no clímax da batalha, usa uma técnica de imobilização para arremessá-la ao chão com força avassaladora. Todo Kirin fica radiante por finalmente encontrar um adversário à sua altura, sentindo o fogo da verdadeira competição. E enquanto o emblema dela se quebra, os dois se cumprimentam com um aperto de mãos cheio de respeito mútuo, selando uma ligação forjada no calor do combate. Depois, Hayato está com Alexia e Saya quando Cláudia traz Todo Kirin para o grupo, e ela, nervosa, pergunta se eles permitiriam que ela se juntasse aos treinos da tarde. Alexia descobre que Hayato já a havia convidado antes, e Hayato explica que a prática deles ficaria muito mais eficiente com alguém do calibre de Todo Kirin no time. Saya interrompe e concorda com a ideia, mas Alexia rebate que não é decisão dela e que ela mesma tem se infiltrado nos treinos sem permissão. Hayato está prestes a convidar Todo Kirin oficialmente para a prática, mas nesse instante, Todo Koichiro começa a bater na porta com fúria.
Depois que eles o deixam entrar, ele inicia uma bronca severa em Tudu-Kirin por ter perdido e manda que ela vá com ele imediatamente. Quando Tudu-Kirin recusa com firmeza, ele começa a ficar violento, mas Hayato intervém com autoridade e manda Tuduko Ishirou sumir dali. Tuduko Ishirou explode de raiva e ameaça testemunhar contra o pai de Tudu-Kirin se ela não obedecer. Mas Cláudia o lembra que a mãe dela é membro da diretoria. E se Tuduko Ishirou fizer qualquer coisa para manchar a reputação da Genestela Rank 1 da escola, ele vai se arrepender amargamente depois. Percebendo que perdeu a batalha, Tuduko Ishirou começa a se afastar, e Tudu-Kirin aproveita o momento para agradecê-lo mais uma vez por tudo. Ele sai da sala sem nem reconhecê-la, e Hayato dá um carinho na cabeça de Tudu-Kirin para animá-la em um gesto de apoio genuíno. Depois que Hayato a convida para o treino, Tudu-Kirin pergunta se eles poderiam ser amigos dali em diante, e ele responde que sim com um sorriso caloroso. Enquanto isso, Ernesta analisou o relatório de combate e desenvolveu novos bonecos que são muito mais poderosos que os que Hayato enfrentou antes, cheios de inovações mortais. Com eles, ela espera virar o jogo e conquistar a vitória na Phoenix Festa em uma reviravolta épica. Por outro lado, enquanto Tudu-Kirin está no vestiário, Saya se aproxima e diz que tem uma proposta para ela, já que as duas estão lutando pelos respectivos pais em missões de honra familiar. Saya sugere que formem uma dupla para a festa. Logo depois, Saya e Tudu-Kirin estão na arena de prática, combinando seus estilos de combate distintos para superar o exercício em uma dança de ataques coordenados. No entanto, a sintonia delas ainda não está perfeita, e elas marcam uma pontuação bem menor que a de Hayato e Alexia. Mais tarde, enquanto almoçam, uma garota se aproxima de Hayato e pede um autógrafo, o que deixa Alexia, Saya e Tudu-Kirin cheias de ciúmes ardentes. Alexia diz de forma sarcástica que deve ser cansativo ser uma celebridade, mas Yabuki a lembra que Hayato passou de um aluno desconhecido para Rank 1 em um único duelo, então é natural que tenha fãs. Ele ainda acrescenta que Alexia também era muito famosa quando virou Rank 5, mas o hype acabou rápido porque ela é sempre dura com todo mundo. Em defesa própria, Alexia mostra a Hayato que as garotas estão vendendo os autógrafos dele online. E é exatamente por isso que ela nunca explorou sua fama. Em meio aos fãs falsos, Saya e Tudu-Kirin dizem que realmente o admiram, mas se o enfrentarem na festa, não vão pegar leve de jeito nenhum. Hayato fica chocado ao descobrir que Saya formou dupla com Tudu-Kirin. E Saya explica que faria qualquer coisa para dar uma lição em Camila por ter insultado o pai dela. Hayato acredita que Tudu-Kirin e Saya serão uma equipe fenomenal porque a técnica delas é impecável e só precisam de mais sintonia para brilhar. Saya finalmente entende o que falta e avisa a Hayato que ela e Tudu-Kirin não vão aos treinos amanhã porque vão passar o dia se socializando para fortalecer o laço. No dia seguinte, as duas estão sentadas em um banco do parque e Saya admite que não faz ideia do que está fazendo. Ela acrescenta que nunca socializou com ninguém antes e pede a Tudu-Kirin para ensiná-la. Tudu-Kirin, nervosa, confessa que está na mesma situação, então Saya sugere que façam uma atividade juntas para reforçar o vínculo em uma jornada de amizade verdadeira. Ela quer ir às compras, mas como é péssima com direções, pede que Tudu-Kirin a acompanhe e guie o caminho. No distrito comercial, Saya diz que quer comprar um presente para o pai dela pelo aniversário que se aproxima, mas então percebe que isso poderia entristecer Tudu-Kirin e pede desculpas. Tudu-Kirin responde que está tudo bem e a leva para explorar o lugar, mas no final, elas não encontram um presente adequado para ele. Enquanto voltam ao parque, Tudu-Kirin pergunta a Saya que tipo de pessoa ele é, e ela responde que é um cientista louco. Saya então mostra um ponto no mapa e pergunta se Tudu-Kirin pode levá-la até lá, e ela concorda. Elas pegam o trem e chegam a um bairro suspeito onde encontram uma loja ilegal de looks. Ao entrar, Saya vasculha as armas até achar uma que gosta. Depois de comprá-la, ela conta a Tudu-Kirin que essa arma é uma raridade e tem um gerador que pode ajudar na pesquisa do pai dela. Enquanto saem do beco, Saya diz que terminou o que queria fazer. Então agora cabe a Tudu-Kirin decidir o próximo destino. Hesitante no início, Tudu-Kirin revela que não sabe nadar, então pede a Saya para ir à piscina com ela e ensiná-la. Saya pergunta por que ela quer aprender a nadar, e Tudu-Kirin dá uma dica de que está fazendo isso para orgulhar alguém especial. Depois, enquanto Saya sai para comprar bebidas, Tudu-Kirin pratica sozinha na piscina, mas acaba nadando direto para cima de outra garota. A garota é uma explosiva de pavio curto que já começa a gritar e ameaça bater em Tudu-Kirin na hora. Mas quando percebe que Kirin é a ex-rank 1 da Seidokan, muda de tom na mesma hora e admite que exagerou. Kirin pede desculpas e explica que está aprendendo a nadar, por isso não conseguiu se controlar. A garota solta uma gargalhada, achando que é brincadeira, mas nesse instante, Saya aparece e acerta uma garrafada na cara dela por zoar sua parceira. Depois de uma troca de farpas acalorada, a garota se apresenta como Violet, rank 35 da Queen Valley Academy, e desafia Saya para um duelo na hora. A batalha começa. Violet não para de falar e começa a carregar poder, mas Saya perde a paciência, saca uma bazuca e encerra o duelo com um único tiro devastador. Depois, enquanto assistem ao pôr do sol juntas, Saya aconselha Kirin a se impor mais.
Kirin confessa que se acostumou tanto com o tio a maltratando que acha normal. Saya responde com firmeza que ninguém tem o direito de tratá-la mal, porque ela é uma pessoa incrível, cheia de qualidades maravilhosas, e suas palavras fazem Kirin chorar de emoção. Kirin então pergunta por que Saya a escolheu como parceira, e Saya responde que, além da habilidade óbvia, foi a determinação dela que a conquistou. As duas decidem ser amigas de verdade, não só parceiras, selando uma amizade que vai além das arenas. No dia seguinte, os resultados do treino mostram toda a força e o laço que criaram. Alexia e Ayato ficam orgulhosos porque, em apenas um dia, elas não só viraram grandes amigas, como também superaram o recorde anterior de pontuação. Enquanto isso, Dirk, presidente do conselho estudantil do Leewolf Black Institute, acompanha sua secretária Corona até as salas de disciplina que parecem prisão. Lá, ele encontra a Bad Girl Irene e pede um favor. Mostra o perfil de Ayato e diz que ela só precisa dar uma surra nesse cara, pois ele é o portador da Cerveresta. Irene aceita a missão, mas avisa com um olhar assassino que se algo acontecer com a irmã dela, Priscila, ela vai estourar Dirk como um balão. Irene é libertada das correntes e decide primeiro pegar um lanche antes de qualquer coisa. Na cerimônia de abertura da Fênix Festa, o presidente Madiat faz um discurso acolhendo todo mundo ao evento, mas de repente lança um sorriso sinistro direto para Ayato. Mesmo chocado, Ayato acha que deve ser coincidência. Madiat então explica que até este ano havia restrições sobre o tipo de looks permitida na festa. Mas agora que algumas academias desenvolveram mechas, essas regras diminuiriam a popularidade do torneio. Por isso, nesta festa ele quer experimentar, permitindo que os competidores substituam a si mesmos por seus mechas. Depois, nos bastidores, Ayato e Alexia aproveitam que o jogo deles é mais tarde e decidem almoçar. Ayato vê Lester com um amigo Randy e os convida para comer junto, mas Lester responde que pare de agir como se fossem amigos. Ayato, educado, diz que só quer agradecer direito por terem emprestado as looks, mas Lester recusa mesmo assim e diz que está ansioso para vê-lo lutar antes de ir embora. Logo em seguida, Saya abraça Ayato de lado e todo Kirin se junta a eles, explicando que preparou almoço para todo mundo. Kirin conta que aprendeu muito com Saya, e Alexia sente um ciúme danado ao perceber que Saya já virou praticamente dona de casa. Kirin fica nervosa com o resultado, então Ayato dá um carinho na cabeça dela para animar. Saya logo pede um carinho na cabeça também, porque ela também fez almoço. Alexia fica visivelmente enciumada e manda todo mundo para a sala de espera para esconder a vergonha. Depois de terminar suas bolinhas de sorvete, Ayato liga na transmissão e assiste Gerd e Miko comentando tudo. Eles explicam que o torneio tem 256 duplas no momento, e depois das preliminares, só restarão as 32 melhores. Um novo sorteio definirá os confrontos das finais, avançando para a fase 2. Uma luta termina quando os dois membros de uma dupla perdem o emblema, se rendem ou ficam inconscientes. Todo Kirin pergunta a Alexia se já tem estratégia para a primeira luta, e Alexia responde que vai ter que esperar para ver. Logo depois, Ayato e Alexia entram no palco, e Ayato é apresentado como o único rank 1 de toda a festa. Alexia é anunciada como a princesa com poderes de estrega, e a torcida vai à loucura por ela. Quando a luta começa, os dois adversários avançam juntos. Ayato passa por uma transformação cheia de detalhes, que é o pesadelo de qualquer animador, só para derrotar os dois com um único golpe avassalador. De volta aos bastidores, Alexia comemora que venceram sem revelar nenhuma estratégia da dupla, e avisa Ayato para não falar nada com a imprensa. Depois, ela reclama que a mídia é tão irritante que até Yabuki parece menos insuportável, e o cara toma como elogio. Ayato pergunta por que ele está ali, e Yabuki responde que quer ver de perto a luta da Alicante, especialmente depois do anúncio de Madiat sobre os substitutos mecânicos. Yabuki Eiichiro revela que foi até a sala de espera da Alicante para entrevistar a equipe, mas levaram um pé na bunda, então decidiu ficar por ali mesmo para assistir a luta. Logo depois, os bonecos de Ernesta entram no palco, e os comentaristas explicam que a maioria dos mechas são controlados externamente, o que deixa o tempo de resposta lento demais contra a Genestela. Mas esses parecem autônomos, totalmente independentes. Nesse momento chega a ficha técnica enviada pela própria Ernesta. Os mechas se chamam ARD e RMC. O adversário, um top rank do Leewolf, fica revoltado por ser usado como cobaia, mas leva um choque quando a ARD começa a zoar ele ao vivo no palco. O robô ainda anuncia que vai dar 1 minuto de cortesia sem atacar, e tanto a torcida quanto Ernesta piram de empolgação. Só que a parceira RMC começa a chamar a ARD de sucata defeituosa por ficar se exibindo. Mesmo assim, como a ARD já deu a palavra, RMC aceita cobrir as costas e também não ataca durante o minuto. Quando a luta começa, os adversários partem confiantes para cima. Um deles tenta desesperadamente quebrar o escudo de ARD, enquanto o outro não acerta um tiro sequer em RMC por causa da velocidade absurda dela. Quando o minuto termina, os dois humanos já estão exaustos no chão, e a ARD e RMC finalizam a luta com uma facilidade humilhante. Ayato assiste tudo da sala de espera, sentindo um frio na espinha ao imaginar como vão enfrentar esses monstros. Alexia e Saya sentem exatamente o mesmo.
Se cruzarem com esses robôs, vai ser um problemão. Nesse instante, o pai de Saya, Soichi, liga só de empolgação por ver os bonecos da Alecante em ação. Depois de cumprimentar Ayato, avisa que está enviando uma arma nova para a filha testar logo na próxima luta. Chamada encerrada, Saya e Todo Kirin correm para a alfândega pegar o pacote, e Yabuki Eiichirou sai escondido para invadir a coletiva pós-luta, deixando Ayato e Alexia sozinhos. Eles aproveitam para treinar para a próxima partida. Enquanto isso, Ernesta está nas nuvens com a vitória. RMC mantém a humildade, mas ARD começa a se achar o rei do pedaço até levar um tropeção da parceira, que o repreende por falta de respeito na frente da mestra. Ernesta manda dar um desconto dessa vez. A ARD então pergunta por que RMC é muito mais forte mesmo tendo especificações iguais. Ernesta responde que programou RMC como dona de casa mandona e ARD como funcionário de escritório que come comida enlatada depois do expediente. Depois joga os dois de volta para a sala de espera, pensando que essa explicação bizarra vai ter que servir por enquanto. Mais tarde, Alexia e Ayato correm de volta para a arena porque ela quer ver a luta de Saya e Todo Kirin, mas Ayato pede calma. De repente, vem uma multidão do lado de fora. É Irene surrando um grupo de bandidos de rua como se fossem bonecos de pano. Depois de acabar com eles, ela avista Ayato na multidão, e como ele é o alvo, vai direto cumprimentá-lo com um sorriso perigoso. Alexia se coloca na frente e manda ela deixar o parceiro dela em paz. Irene diz que não é da conta dela, e ativa sua Lux. Ayato e Alexia sentem o perigo no ar e recuam rápido. Mas antes que a coisa fique feia, a irmã de Irene, Priscila, aparece procurando por ela. Assim que vê Priscila, Irene vira outra pessoa, quase com medo. Priscila faz a irmã pedir desculpas para Ayato e Alexia, e a arrasta dali. Alexia puxa o perfil de Priscila, e descobre que é uma Genestela sem ranking que vai fazer dupla com Irene na festa. Ayato pergunta se Alexia tem histórico com Irene, e ela responde que só ficou em alerta porque Irene claramente estava mirando nele. Acha que o Leowolf colocou ela para eliminar a concorrência, mas a conversa é interrompida por uma notificação. A luta de Saya começou. Dentro da arena, os comentaristas apresentam Saya e Todo Kirin. Saya está emburrada porque Ayato ainda não apareceu. Kirin garante que ele vem, então as duas sacam suas armas. Quando a luta começa, Kirin enfrenta um adversário sozinha, e com poucos golpes limpos e precisos, corta o emblema dele com uma elegância mortal. Já Saya usa a bazuca para bloquear ataques de curto alcance do outro oponente. Depois de abrir distância, carrega a Lux. Quando o cara pula para encurtar o espaço, Saya o pega no ar e explode tudo, encerrando a luta de forma destruidora e espetacular. Mais tarde, no chuveiro, Kirin e Saya conversam sobre a natureza da arma que ela carrega e como aprendeu o combate corpo a corpo assistindo Ayato. Ao sair, Kirin corre atrás dela com a toalha. Mas ao ver os seios de Saya, ela finalmente entende por que os homens amam leiteiras e tenta brincar com eles. Só que as habilidades de combate corpo a corpo de Kirin são altas demais, então Saya não consegue encostar. Nesse exato momento, Ayato liga pedindo desculpas por perder a luta, e Saya abre a porta para eles, completamente sem roupa, sem nenhuma proteção de censura, fazendo Kirin soltar um grito histérico. No quinto dia da festa, Ayato e Alexia enfrentam a dupla popular Non-Sugar, queridinha da torcida. Dessa vez, Alexia decide lutar sozinha, e em poucos segundos já derruba uma das adversárias com uma precisão devastadora. Em seguida, prende a outra dentro de uma barreira flamejante e arremessa uma bola de fogo colossal que explode em um espetáculo de chamas, encerrando a luta de forma absolutamente épica. Após mais uma vitória fácil, Ayato e Alexia voltam para a sala de espera. De repente, Alexia fica vermelha como um tomate e, quase gaguejando, entrega sanduíches que fez para ele. Quando Ayato elogia dizendo que estão incríveis, o rosto dela se ilumina como se tivesse ganhado o mundo, mas logo volta ao modo tsundere clássico. Nervosa, ela explica que não gosta de ser tratada diferente, dando a entender que ficou com ciúmes dos carinhos na cabeça que ele deu para Todo Kirin e Saya. Ayato fica vermelho, mas estende a mão e começa a fazer carinho na cabeça dela. Mesmo sendo gostoso demais, Alexia sacode ele de repente e manda ligar a transmissão para ver as outras lutas. Ela liga na transmissão e vê Lester e Randy enfrentando Irene e Priscila. O comentarista explica que a foice gravitacional de Irene manipula a gravidade, mas não pode mirar diretamente nas pessoas, então Lester e Randy ficam em movimento constante para evitar os efeitos. Mesmo assim, Irene de repente prende Randy em um campo gravitacional esmagador. E ele, o grandalhão que mal consegue se levantar quando cai, fica completamente imobilizado. Lester avança furioso para libertar o parceiro, mas Irene bloqueia com facilidade e elimina Randy deixando-o desacordado. Quando Lester se levanta, seu ataque poderoso manda Irene voando longe. Por respeito à força dele, ela decide parar de brincar. Caminha até Priscila e pede um pouco de suco. Priscila abre a blusa sem hesitar e Irene começa a sugar seu sangue.
Ayato pergunta o que diabos está acontecendo, e Alexia explica que Priscila tem regeneração extrema, inclusive do sangue, enquanto a Lux de Irene exige sangue em troca de poder e transformou o corpo dela basicamente em vampiro para nunca faltar suprimento. Com o poder restaurado, Irene prende Lester em um campo de gravidade altíssima e, apesar da luta heróica dele, Lester acaba se rendendo. Mais tarde, Cláudia parabeniza Ayato por chegar às finais e revela que será ela quem vai sortear o próximo confronto dele. Antes disso, quer que Ayato pratique uns golpes nela, dizendo que sente falta dele porque Alexia e as outras o monopolizaram. Nesse exato momento, Todo Kirin liga desesperada pedindo ajuda. Quando ele pergunta o que houve, ela conta que perdeu Saia de vista enquanto estavam na rua. Ayato aceita ajudar na hora, remarcando a sessão de treino com Cláudia e correndo para o distrito comercial. Lá ele encontra Priscila sendo perseguida exatamente pelos bandidos que Irene tinha espancado antes. Ayato a puxa dali rapidamente e, enquanto se escondem no topo de um prédio, ela agradece por salvar sua vida. Priscila explica que aqueles caras são do cassino e que Irene aparentemente brigou com eles. Pede para não julgarem Irene mal. Apesar de ser uma cabeça quente, ela tem um coração gentil. Conta que já tinha chamado Irene para ajudar quando Ayato apareceu. E nesse momento, Irene surge, achando que Ayato está tentando roubar a virgindade da irmã. Priscila explica rápido que Ayato na verdade a salvou, mas Irene já declara que ele é inimigo e que isso faz parte de um plano. Ayato percebe que esqueceu a Lux em casa. Priscila intervém e manda a irmã se acalmar, e o brilho assassino nos olhos de Irene desaparece na hora. Ela volta a ser uma garota normal e promete não machucar Ayato. Irene pergunta o que ele estava fazendo na cidade, e nesse exato momento Saia liga avisando que Todo Kirin a encontrou. A própria ligação prova o que Ayato estava realmente fazendo. Irene reconhece o erro e diz que agora deve um favor a ele. Ayato fala que está tudo bem, mas Irene mostra que eles vão se enfrentar nas finais. Isso vai ficar bem estranho. Logo depois, uma Irene furiosa explode a parede do escritório de Dirk para criar uma porta e corta a mesa dele ao meio com um golpe. Quando Dirk pergunta se ela está no período de novo, ela responde que atacaram a irmã dela hoje. Uma das condições principais do contrato dela com Dirk era a segurança total de Priscila. Dirk se esquiva dizendo que nem todos obedecem suas ordens. Irene sugere colocar guardas, mas Dirk responde que Priscila se regenera, então arranhão não é nada demais. Irene perde a cabeça e ataca Dirk. O gordo bloqueia, mas ainda leva um corte no rosto e percebe que Irene está completamente consumida pela Lux. Ele então revela que já tinha designado guardas para Priscila, mas eles não puderam agir porque Ayato interferiu. Irene entende que os guardas não podem ser vistos de jeito nenhum, mas ainda fica irritada por dever um favor a Ayato. Por causa disso, ela não pode lutar de verdade contra ele e manda Dirk ficar fora dos negócios dela enquanto resolve isso. Depois que ela sai, Dirk pede que Corona faça uma leitura. Corona cria um círculo mágico com cartas para prever o futuro. As cartas revelam a ela que as irmãs Urzais da academia deles vão vencer. Depois disso, Dirk pede que ela organize uma reunião com o vice-presidente. Assim que ela sai, Dirk contata algo chamado o Sétimo Olho Dourado, em uma ligação misteriosa e sombria. Enquanto isso, Ayato informa Alexia que recebeu um convite para jantar de Irene Urzais, e ela o lembra que elas são os próximos oponentes deles. Ayato é ingênuo demais para o próprio bem. Então Alexia declara que vai ter que se acostumar com a burrice dele e ficar de olho nele. Por isso ela anuncia que vai acompanhá-lo no jantar, em uma decisão firme e protetora. Mais tarde, naquele dia, Ayato visita o apartamento de Irene Urzais, e Priscila Urzais os recebe com um sorriso acolhedor e radiante. Ela os convida para a sala de estar, onde Irene os cumprimenta com um oi frio e distante. Alexia começa a provocá-la na hora, dizendo que ela é uma anfitriã péssima e que veio ali para garantir que Ayato continue virgem. Irene rebate com sarcasmo, perguntando por que Alexia está agindo como a mãe de Ayato. Mas antes que a discussão vire uma guerra total, Priscila volta com o jantar e dissolve a tensão com sua doçura natural. Alexia fica impressionada com o talento culinário dela, e Ayato comenta que o apartamento é luxuoso e impressionante. Irene explica que é o melhor porque fica perto do cassino, e ela precisa desesperadamente ganhar dinheiro. Quando Alexia pergunta por que não ganhar com a festa, Priscila estranhamente sai da mesa e Irene revela que, muitos anos atrás, ela pegou um empréstimo enorme de Dirk. Desde então, vem pagando aos poucos. Mas o contrato que assinou proíbe que ela participe das festas sozinha. Mesmo se vencer, não pode usar o prêmio para quitar a dívida, o que significa que Dirk basicamente a escravizou por um tempo interminável, em uma armadilha cruel e inescapável. Ela então conta que Dirk ordenou que ela destruísse Ayato, e a única razão para estar compartilhando esse segredo é porque deve um favor por ele ter salvado a vida de Priscila. Ela avisa que não vai começar uma briga na própria casa, e explica ainda que Dirk está atrás de Ayato por causa da Cerveresta, que pode ser um espinho no lado dele. Alexia pergunta por que Dirk quer destruir a Lux, e Irene responde que não sabe o que se passa na cabeça gorda dele. O que ela sabe é que Dirk já viu outra pessoa empunhar essa arma, e Ayato fica surpreso porque pode muito bem ser a irmã dele. Sua mente volta imediatamente à conversa que teve com Cláudia no escritório dela, mas ele decide guardar para si mesmo em um momento de reflexão profunda.
Irene acredita que, ao compartilhar essa informação, quitou o favor e agora estão quites. Bem nessa hora, Priscila volta com outro prato e pede a Irene para cortá-lo. E ver o laço fraterno delas faz Hayato sentir uma saudade cortante de Haruka Amagiri. Mais tarde naquela noite, Priscila os acompanha até a porta e pede desculpas pelo problema causado pela irmã. Alexia avisa para ela se preparar para a luta de amanhã, mas Priscila parece hesitante. Embora não queira lutar, ela está fazendo isso para apoiar Irene, que só está tentando pagar a dívida em uma jornada de sacrifício heróico. Alexia acha que doar sangue é um preço alto demais, mas Priscila responde que o problema não é esse. O verdadeiro terror é que, toda vez que Irene usa a foice, ela vira uma pessoa completamente diferente, e isso a assusta até o fundo da alma. No caminho de volta, Hayato confessa a Alexia que está preocupado com o bem-estar de Irene. E embora ela compartilhe o sentimento com uma empatia genuína, ela o aconselha a não se distrair porque tem uma grande batalha pela frente, em um momento de foco inabalável. Depois de deixá-la no dormitório, Hayato liga para Cláudia e pergunta se podem se encontrar. Ele então visita o apartamento dela, onde todas as luzes estão apagadas, e ele a encontra gemendo de dor na escrivaninha. Quando se aproxima, Cláudia acorda de repente e começa a atacá-lo com fúria selvagem. Eventualmente, ela o imobiliza no chão, mas Hayato coloca a mão no rosto dela com gentileza, fazendo-a voltar à razão em um instante de conexão profunda. Assim que percebe o que quase fez, ela desaba em soluços e pede perdão com o coração partido. Enquanto se sentam, Hayato pergunta o que aconteceu, mas antes de responder, ela pede um favor. Cláudia solicita que ele participe da Grips Festa do ano que vem como membro da equipe dela, e Hayato aceita com a condição de que Alexia também seja convidada. Cláudia admite que sente um pouquinho de ciúmes dela, mas não é problema porque planeja convidá-la de qualquer jeito. Ela então explica que só compartilha seus segredos com companheiros de equipe, e agora que são parceiros, pode contar o que realmente aconteceu. Ela pergunta a Hayato se ele sabe como é morrer, adicionando que ela já morreu mais de 1.200 vezes em visões aterrorizantes. Ela revela que sua Lux exige que o usuário vivencie a própria morte, e toda vez que dorme, ela revive isso repetidamente. O pior é que cada vez mostra uma morte nova, como um catálogo infinito de horrores. No fundo, essa Lux é uma compilação do programa 1000 Maneiras de Morrer. Ela já experimentou mortes por doença, fome, suicídio, assassinato e tudo mais que se possa imaginar. E por isso mesmo, ninguém dominou essa Lux até hoje. Todos os donos anteriores desistiram em 3 dias, e é incrível que Cláudia tenha aguentado tanto tempo em uma batalha interna épica contra o desespero. Hayato pergunta por que ela se tortura todos os dias, e Cláudia responde que tem um objetivo secreto, assim como todo mundo. Hayato então indaga sobre a foice de Irene, e ela explica que toda Orga Lux tem personalidade própria. A Cerveresta tem uma das melhores, enquanto sua própria Pandora é a absoluta pior, uma entidade maligna que devora a sanidade. Quanto à foice gravitacional, Cláudia sente um arrepio e diz que é extremamente perigosa, acrescentando que toda Lux tem a capacidade de alterar a mente, a personalidade e até os traços físicos do portador para se adequar a si mesma, em um processo sombrio e quase parasitário. Com essa informação, Hayato decide encerrar a noite porque tem luta no dia seguinte. Cláudia ainda tenta convencê-lo a praticar espada nela, mas ele recusa educadamente e sai do apartamento. Enquanto isso, Irene é completamente dominada pela Lux e sai em um massacre sangrento contra os bandidos que tentaram sequestrar Priscila. Ao mesmo tempo, Priscila está no apartamento relembrando quando seu país estava em guerra. Em meio às explosões, a casa caiu sobre ela, mas graças à regeneração, ela sobreviveu. Depois, médicos ofereceram muito dinheiro aos pais para transformá-la em cobaia. Irene a tirou dali porque queria protegê-la a qualquer custo. Enquanto viviam nos cortiços, Dirk apareceu e jogou a foice para Irene. Ela conseguiu empunhá-la com sucesso, e desde aquele dia vem mudando cada vez mais, perdendo pedaços de si mesma. No presente, Priscila acorda Irene para a luta e pede que ela só fique atrás enquanto ela faz todo o trabalho. Mas Irene admite que essa vai ser uma batalha dura e precisam dar tudo de si. Priscila oferece o sangue para energizá-la, e depois de beber, as irmãs se abraçam com força. Enquanto isso, Alexia encontra Hayato distraído antes da luta, mas na verdade ele estava bolando um plano e sussurra no ouvido dela. Logo depois, eles caminham para o palco e Alexia diz que precisa vencer essa luta de qualquer jeito, mas está aberta a fazer do jeito dele. Quando as portas se abrem, as duas duplas entram no palco, e Hayato saca a Lux imediatamente, deixando a torcida enlouquecida porque quase ninguém viu o poder dela ainda. A batalha finalmente começa, e Alexia ataca de longe mirando Priscila. Hayato avança direto contra Irene com a Lux, e por um segundo até ela admite que está sendo pressionada. Ela então saca as armas pesadas. Quando Alexia tenta eliminar Priscila, Irene se junta rapidamente e cria um escudo gravitacional para protegê-la. Enquanto bebe mais sangue, Alexia avisa Hayato que está pronta para tentar a técnica secreta dele. Eles se reagrupam, e Hayato pergunta a Irene se o que ela está fazendo é realmente certo. Isso a enfurece, e ela começa a atacar de forma imprudente. Com essa brecha, Alexia e Hayato trabalham juntos e acertam um golpe pesado na foice gravitacional, mas Irene bloqueia. Ela percebe que estão tentando destruir a Lux,
e Alexia avisa que os 5 minutos dele já acabaram. O tempo está contra eles. Irene cria várias esferas de gravidade e as dispara todas contra Ayato. Mas ele entra no modo sério e usa o estilo Amadiri para destruí-las uma a uma. Em seguida, avança direto contra Irene, dando espaço para Alexia criar um campo inteiro de explosões que a prende dentro. Irene é pega na explosão, mas quando a poeira baixa, ela usou as esferas gravitacionais para se proteger. Priscila fica preocupada e corre para o meio da zona para checar a irmã. Irene começa a andar em direção a ela com os olhos brilhando enquanto suga mais sangue. Todo o estádio é coberto por gravidade insana, e Ayato usa o famoso toque no jutsu para tentar trazê-la de volta. Irene cuidadosamente coloca Priscila desacordada no chão e logo depois começa a gritar, liberando outra onda gigantesca de gravidade. Em meio ao caos, Ayato sente uma ressonância familiar da Serveresta e decide colocar tudo em um único ataque definitivo. Primeiro limpa o ar da gravidade de Irene, depois a desarma e finalmente acerta o núcleo da foice gravitacional, fazendo-a se despedaçar completamente. Quando Irene cai no chão, Ayato e Alexia são declarados vencedores, e Ayato desaba de exaustão. Dirk assiste tudo pela tela e percebe Ayato sofrendo depois de usar a Lux, descobrindo imediatamente que ele só consegue usar força total por pouco tempo. Outras figuras importantes também tomam nota da fraqueza, mas alguns suspeitam que ainda há mais na história. Naquela noite, Priscila acorda na enfermaria ao lado de Irene, que explica que desmaiou por falta de mana. Também conta que perderam a luta e que a foice gravitacional foi destruída, o que faz Priscila dar risada de alívio. Irene fica triste por ter falhado na missão e ainda ter a dívida. Então, Priscila decide que vai lutar junto com ela de agora em diante, prometendo aprender a lutar para ser mais útil e um dia ficar mais forte que a irmã. Irene aceita a promessa. Enquanto isso, Alexia está na sala de espera preocupada porque agora todo mundo sabe da fraqueza de Ayato. E ele mal consegue se mexer, mas lembra que prometeu sempre proteger as costas dela, então vai dar um jeito. Levanta com dificuldade e diz que precisa encontrar um jeito de quebrar esse selo. Alexia segura o rosto dele com as 2 mãos e fala que ele não vai lutar sozinho contra isso. Ela também vai proteger as costas dele, porque são parceiros. E bem quando estão a milímetros de se beijar, o resto dos amigos invade a sala e estraga tudo. Todos começam a brigar sobre quem vai ajudar Ayato a se recuperar primeiro. Yabuki Eiichiro espera do lado de fora, pensando no que ainda vem pela frente nessa festa. Em outro lugar, um homem misterioso fala com Haruka Amagiri, dizendo que as interferências dele atrasaram os planos. Ele pega os óculos dela, cobertos de sangue, do chão, e declara que agora é hora de começar. E assim termina o vídeo de hoje. Comente Ayato Pegador para eu saber que você chegou até aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.